Olha só, esse assunto de hoje, muito bom, muito bom. Ontem, quando eu estava escrevendo, confesso a vocês que eu fiquei entusiasmado com o assunto. Eu oro para que toque o seu coração, porque nós estamos ainda naquele bloco que vai estar falando sobre mães, né? Nós tivemos um bloco falando só sobre pais, agora sobre mães. Capítulo 40 do livro lá de Adventista diz: Conceito errôneo da função da mãe. Vamos lá. Tentada a sentir que a sua obra é sem importância. Esse aqui é um dos conceitos errôneos que as mães pensam. Ela é tentada a sentir que a sua obra é sem importância. Diz assim, ó: o trabalho da mãe parece-lhe muitas vezes um serviço sem importância. É trabalho que raramente é apreciado. Outros poucos sabem de seus muitos cuidados e encargos. Seus dias estão ocupados com uma rotina de pequenos deveres, exigindo todos um esforço paciente. Domínio próprio, tato, sabedoria, abnegado amor. Todavia, ela não pode jactar-se do que tem feito como sendo uma realização. Tão somente tem cuidado que as coisas no lar corressem em boa ordem. Frequentemente cansada e perplexa, tem procurado falar bondosamente às crianças, a fim de as conservar ocupadas e felizes e guiar seus pezinhos no caminho reto. Ela julga que nada cumpriu, mas não é assim. Anjos celestiais observam a mãe consumida de cuidados, notando os fardos que ela tem sobre si dia após dia. Seu nome pode não ser ouvido no mundo, mas está escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha que forte esse texto, né? Muitas mães não podem jactar-se do que elas têm feito, dizendo: eu nunca realizei nada, eu não tenho nada, eu não alcancei nada, eu não fiz nada, né? E aqui diz que não. Pelo contrário, o teu trabalho que traz cansaço, perplexidade, né? A forma como você fala com seus filhos, a forma como você conserva as coisas que Deus te abençoou, a forma como você se mantém feliz e ocupada, a forma como você educa os seus filhos, tudo isso estão sendo observado pelos anjos do céu, né? Tudo isso tem sido ouvido, como é que pode dizer? Tem sido, pode não ter sido, pode nem estar sendo ouvido pelo mundo, mas está sendo ouvido pelas cortes celestiais, né? E o seu nome escrito no livro da vida. Isso é importante para você, mãe? Então, olha que legal isso aqui, né? Pode parecer um trabalho sem importância, mas e até não ser muito apreciado, mas é um trabalho muito, muito especial aos olhos de Deus, que é o trabalho que a mãe faz, né? Considerado um trabalho considerado inferior ao trabalho missionário. Olha só o que diz aqui, ó. Que obra importante. E eu vou logo dizer para vocês, eu vou logo abrir meu coração para vocês logo de início. Quando eu li esse texto aqui, eu digo, olha aí, ó. Às vezes, eu fui numa uma casa um dia desse, que a pessoa olhou para mim e falou assim, mamãe, né, falou para mim assim, pastor, às vezes eu fico triste porque parece que eu não estou fazendo um trabalho missionário. Deus sabe que eu não tenho muito tempo, eu estou aqui, ó, trabalhando todos os dias e eu tenho vontade de fazer o trabalho missionário. E naquela hora eu olhei para aquela mãe e disse, calma, irmã, Deus conhece seu coração, sabe as suas necessidades, vai dar tudo certo. Agora olha esse texto, vai dizer assim, ó, que obra importante. No entanto, ouvimos mães suspirarem por trabalho missionário. Se elas tão somente pudessem ir a algum país estrangeiro, haveriam de compreender que estão fazendo algo de valor. Aqui é o pensamento de uma mãe, né? Ah, não, se eu tivesse num lugar, um país, outro país, eu estaria fazendo algo de valor. Agora olha o que aconteceu. Mas assumir as tarefas diárias da vida do lar e levá-las avante parece-lhes uma atividade estafante, né? E não reconhecida. As mães que suspiram por um campo missionário têm a mão em seu círculo doméstico. Não são almas dos seus próprios filhos tão valiosas quanto a dos pagãos que estão nos campos missionários? Com que cuidado e carinho não deviam elas vigiar seu crescimento mental, associando Deus a todos os seus pensamentos? Essa aqui é uma afirmação, não uma pergunta. Que pode fazer isto tão bem como uma mãe amorosa e temente a Deus? Quem pode fazer isso tão bem? Percebeu? Olha só essa mensagem. Muitas mães suspiram, dizendo: Ah, meu Deus, queria eu estar no trabalho missionário, ter um campo missionário, poder pregar nos outros lugares. E o texto diz: Mas tu tem na tua casa um campo missionário. Os teus filhos é o teu principal campo missionário. Então, essa é uma obra valiosa e ela é mais valiosa do que pregar aos pagãos. Você vai lembrar do estudo de ontem, nós falamos sobre a missão do pastor e como a mãe tem uma missão parecida, igualmente parecida e até mais exaltada, né, do que pregar às pessoas de fora, que é
pregar as pessoas de dentro da sua própria casa, levar pessoas ao céu. Por isso que eu fico feliz com a mensagem, com o que a minha mãe falou mais cedo, que Deus está dando para ela esse tempo para ela poder trabalhar em casa, né, cuidar do filho, educar o filho, poder ver os netos, conversar com os familiares sobre Deus. Isso é muito importante, porque é uma obra que nós temos diante de nós. Aqui diz assim, ó. Alguns há que pensam não estarem fazendo a vontade de Deus, a menos que estejam diretamente associados ao trabalho religioso ativo. Mas isto é um erro. Olha só que forte esse texto. Todos têm uma obra a fazer para o Mestre. É uma obra maravilhosa, irmãos, tornar o lar aprazível e fazer dele tudo o que ele deve ser. Os mais humildes talentos, se o coração dos que o recebem é entregue a Deus, tornarão a vida do lar tudo aquilo que Deus apreciaria. Brilhará fulgurante luz como resultado de sincero serviço a Deus. Homens e mulheres podem tão seguramente servir a Deus pelo considerar com fervor aquilo que ouviram, por ensinar seus filhos a viver no temor de ofender a Deus, quanto o pastor no púlpito. Percebeu isso aqui? Essas mulheres que estão fazendo com pronta disposição o que suas mãos encontram para fazer, ajudando com alegria de espírito o esposo a levar seu fardo e educar os filhos para Deus, são missionárias no mais alto sentido. Que forte, irmão, isso aqui, viu? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é interessantíssimo. Essas mulheres que estão fazendo a sua parte na casa, cuidando de casa, mantendo a família alinhada, educando os filhos nos caminhos do Senhor, ajudando seus esposos, aqui diz que elas são missionárias nos mais altos sentidos. Aqui diz que é um erro pensar que não estão fazendo a vontade de Deus, só estão fazendo a vontade de Deus se estiver associado ao trabalho religioso ativo. Isso é um erro, porque o trabalho dentro de casa é uma missão, é um trabalho missionário também. Percebeu? Então, assim, é muito importante que você tenha isso na sua mente, querida mãe. Atividades religiosas não devem sobrepor-se ao cuidado da família. Isso aqui é muito forte também. Olha o que vai dizer aqui, ó. Se ignorais vosso dever como esposa e mãe e estendeis vossa mão para que o Senhor nela ponha outra espécie de trabalho, estáis certas de que ele não se contradirá. Ele vos aponta a tarefa que tendes a desempenhar no lar. Se imaginais que uma obra maior e mais santa que esta vos está confiada, laborais em engano. Pela fidelidade em vosso próprio lar, trabalhando pelas almas dos que vos estão mais próximos, podeis estar ganhando capacidade para trabalhar para Cristo numa esfera mais ampla. Mas estáis certas de que os que estão negligenciando seu dever no círculo do lar não estão preparados para trabalhar por outras almas. Percebeu isso aqui? Olha que texto interessante. Aqui diz, irmãos, que é porque tem um animal aqui fazendo barulho. Pronto, já silenciou. Aqui diz, irmãos, que as mães, elas muitas vezes pode chegar a ignorar o trabalho de mãe para poder ter um outro trabalho missionário e achar que pode deixar a família de lado para cumprir esse trabalho. E o texto deixa muito claro que Deus não vê dessa forma. Ele aponta para você e para mim que nós temos que desempenhar o nosso trabalho primeiramente no nosso lar. Ninguém estará totalmente preparado para fazer um trabalho por outras almas, a não ser que faça primeiro dentro de casa, dentro do lar. Já vi muitas pessoas com desejo de sair ao mundo para pregar o evangelho, mas às vezes dentro de casa não está sendo pregado. Então, mãe, não ignore o teu dever como mãe e você também como pai, né? Cuide primeiramente do seu lar, comece por ele, para poder depois você querer ganhar as almas lá fora, tá certo? Aqui diz, ó, o Senhor não vos chamou para que negligencieis o lar, o marido e os filhos. Jamais age ele desta maneira, jamais o fará. Não suponhais nem por um momento que Deus vos tenha dado uma tarefa que vos obrigue a separar-vos de vosso precioso pequeno rebanho. Não deixeis que se desmoralizem por associações impróprias e endureçam o coração contra sua mãe. Isso significaria projetar a vossa luz de maneira totalmente errada. Estais tornando mais difícil a vossos filhos tornarem-se o que Deus gostaria e finalmente alcançar o céu.
Deus cuida deles, e assim deveis fazer, se vos considerais suas filhas. Você viu isso aqui? Isso aqui é muito interessante. Aqui diz que você não deve supor, irmão, nem por um momento, que Deus tenha te dado uma tarefa missionária, um trabalho na igreja, ou qualquer outro tipo de atividade que te obriga a separar do teu precioso pequeno rebanho, que é a tua família. Então aqui eu digo para vocês que é o seguinte: muitas vezes tem mães que, com afã de querer agradar ao Senhor, no afã de querer agradar ao Senhor, o que que faz? Faz um bom trabalho na igreja, missionário. Trabalha muito, é incansável, mas está deixando a casa de lado. Não está cuidando do pequeno rebanho que Deus deu para essa pessoa. Então, isso é negligência. Que você não faça isso. Que a sua casa não sofra dessa forma. Que seus filhos não sofram desse jeito. Que eles não se desencaminhem porque você está focando muito nas coisas da igreja e esquecendo das coisas da sua casa. Tá? Que nós não cheguemos ao extremo. Qual é o extremo, pastor? Dois extremos. O primeiro, não fazer nada na igreja porque tem que cuidar só da família. E o segundo extremo, não fazer nada na família porque tem que cuidar da igreja. Deus não pede isso de você. Primeiro, teu primeiro campo missionário é dentro de casa. E aí sim você vai usar os seus dons que Deus deu na igreja. Isso é o desejo do Senhor. Quando as pessoas só querem usar na igreja e abandonam o campo missionário em casa, ela pode até ser aplaudida aqui pelas pessoas, mas a casa dela não está, ela não está cumprindo do lado dela aquilo que Deus pede. Então, ela não vai estar sendo vista por Deus com bons olhos, porque ela vai estar negligenciando o seu pequeno rebanho. Tá ficando claro para você esse estudo? Você está entendendo isso? Eu espero que sim. Então, assim, ó, não negligencie a sua família por causa da igreja. Ficou claro? Ou seja, Deus não está te pedindo isso. Então tem gente que está abandonando tudo, deixando casa, deixando filho, deixando do jeito que está, para cumprir a missão de Deus na igreja. Mas uma das missões que Deus deu para você, a principal, é a tua família, mãezinha. Para essa missão, tá bom? Olha o que vai dizer aqui, ó. Durante os primeiros anos da vida é quando se deve agir, vigiar, orar e encorajar toda boa inclinação. Esta obra deve prosseguir sem interrupção. Podeis ser instadas a assistir às reuniões de mães e aos círculos de costuras para que possais fazer trabalho missionário. Mas a menos que possais deixar vossos filhos com um instrutor fiel e compreensivo, é vosso dever responder que o Senhor vos deu outra obra que não convém negligenciar. Não podeis acumular qualquer trabalho sem vos desqualificardes para a obra de educar os filhos e fazer deles aquilo que Deus deseja que sejam. Como cobreiras de Cristo, tendes de levá-los a Ele disciplinados e educados. Ficou claro para você isso aqui? Eu sempre repito, e eu vou repetir mais uma vez. As coisas espirituais são assimiladas espiritualmente. Então, muitas dessas mensagens são difíceis para algumas mães, porque elas estão acumuladas de muitos trabalhos, principalmente fora de casa. Mas eu preciso deixar isso claro a vocês. Não acumulem qualquer tipo de trabalho e fazendo isso negligencia o seu lar. Não cuida daquilo que Deus deseja que você cuide. Não ensina como Deus quer que você ensine. Não está educando como Deus quer que você eduque. Você é uma cobreira de Deus. E você tem que levar a Deus os seus filhos disciplinados e educados. Esse é o verdadeiro desejo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro desejo. Muitas das deformações de caráter mal disciplinado do filho jazem à porta da mãe. Não devem as mães aceitar na igreja cargos que a obriguem a negligenciar os filhos. A melhor obra em que uma mãe pode empenhar-se é ter cuidado de que se não dê nenhum ponto em falso na educação dos seus filhos. De nenhuma outra maneira pode a mãe melhor ajudar a igreja do que devotando seu tempo aos que dela dependem para instrução e educação. Percebeu isso aqui, gente? Muitas das deformações do caráter estão batendo na porta da mãe aqui, ó. Não deve as mães aceitar na igreja qualquer cargo que as obrigue a negligenciar os filhos. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. E aqui ficou bem mais claro essa passagem. Está claro isso para vocês? Eu estava dizendo para minha esposa ontem, quando eu estava preparando esse estudo, eu digo, olha aí, Amen.
olha como o microfone tá ligado aí, o microfone tá ligado aí. Olha só como são as coisas, né? Muitas vezes a gente quer que todos façam aquele trabalho missionário que é aplaudido pelas pessoas. Mas tem aquele trabalho que poucos vão aplaudir, mas todos vão observar, que é uma casa bem ajustada. São filhos bem direcionados. Então, mãezinha, você que está me ouvindo, algumas mães sentem ali aquele peso e acham que não estão fazendo muito pelo Senhor, porque estão ficando mais em casa, cuidando mais dos filhos. Camarada, Desliga para mim, Daniela, não sei se você colocou você como tem um eu microfone. não sei qual é teu estilo. O microfone tá ligado aí, meu amigo Ronan. Pronto, já resolvido. Então, ó, muitas das deformações de caráter dizem assim que estão batendo nas portas das mães. Então, a melhor obra, mãe, que você pode desempenhar é ter cuidado de que se não dê nenhum ponto em falso na educação dos teus filhos. Tá certo? Esse aqui é o desejo de Deus para você. Aspirações vãs de um campo missionário mais amplo. Olha só o que acontece aqui, ó. Algumas mães anseiam empenhar-se em trabalho missionário, enquanto negligenciam os deveres mais simples que estão diretamente em seu caminho. Os filhos são negligenciados. O lar não é feito um lugar alegre e feliz para a família. Gritos e queixas tornam-se frequentes e os jovens crescem com o sentimento de que o lar é o menos convidativo de todos os lugares. Como consequência, anseiam com impaciência o tempo quando deixarão, e é com pouca relutância que se lança ao grande mundo, sem ter a restringi-los à influência dos ternos conselhos do lar. Os pais, cujo alvo devia ter sido unir esses jovens corações a si e guiá-los no caminho reto, esbanjam as oportunidades dadas por Deus. São cegos aos mais importantes deveres de sua vida e em vão aspiram trabalhar no vasto campo missionário. Percebeu? Então, nós já falamos sobre isso aqui, mas eu repito: não anseie trabalhar no campo missionário enquanto a sua casa não estiver organizada, enquanto seus filhos não estiverem sido bem educados nessa obra. Enquanto isso não estiver acontecendo, irmãos, não faça isso. Deixar os filhos pequenos aos cuidados do pai, aos cuidados de outras pessoas, para poder cumprir uma missão fora, em outro lugar. Não é esse o desejo de Deus para você, certo? Deus não quer isso para você. Deus quer que você cuide da sua família inicialmente. Depois que os filhos já estiverem encaminhados, direcionados nos caminhos do Senhor, aí, meu amigo, voe. Ah, meu sonho é fazer uma missão fora de outro país. Vá fazer. Mas que os filhos estejam já educados, né, nos caminhos do Senhor. Você tenha dedicado o tempo para ensiná-los. Tá bom? Esse é o desejo de Deus para você. Obviamente, o desejo da igreja para você às vezes é diferente. Eu posso falar isso com toda a autoridade que Deus me concedeu. Às vezes, o pastor, eu quero que você faça trabalhos missionários. Às vezes eu digo, não, você tem que fazer trabalhos missionários. Vá fazer trabalho missionário. Ah, pastor, eu tenho uma missão para fazer ali. Eu olho para uma pessoa e digo, essa pessoa prega bem, essa pessoa fala de bem, essa pessoa dá estudo bíblico, essa pessoa é sensacional. Vou colocar ela para fazer um trabalho missionário. Mas você que está sendo convidado para esse trabalho tem que olhar para dentro da sua casa e dizer, meus filhos estão encaminhados? Os meus filhos estão bem educados? Eu vou poder, ao realizar esse trabalho, poder dar o suporte a eles? Se não, a mensagem para você é, mesmo que vá doer ao pastor, pastor, não tem como, porque eu tenho meus filhos pequenos. Eu tenho que educá-los. Ficou claro isso, irmãos? Essa aqui é o desejo de Deus para você, tá bom? O desejo de Deus é que você primeiro cuide do seu lar, que seu lar se torne um lugar convidativo, um lugar abençoado, que seus filhos sintam a presença do Espírito Santo, e aí sim você pode cumprir a missão que Deus te deu, além da missão de mãe, que é muito importante, e a principal, a missão é de levar outras pessoas aos pés de Cristo. Deixa eu só ouvir vocês agora. Agora eu quero ouvir vocês. Ficou claro a mensagem de hoje? Sim, Sim, com Sim. certeza. com certeza. Que mensagem maravilhosa. Amei. Eu amei essa mensagem de hoje, porque foi assim, uma mensagem que me tocou muito. Porque a minha maior preocupação sempre foi olhar primeiro em casa. Eu não estava errada. Isso mesmo. Então, pronto. Então, que Deus seja louvado. Estou trazendo essas informações. Estou fazendo essa pergunta a vocês porque durante o estudo Amém. eu tive algumas interrupções aqui, algumas situações.
um animal ficou fazendo muito barulho, então ficou me confundindo a minha própria mente e eu não queria que ficasse confuso a mensagem de hoje para nenhum de vocês. Que bom que todos Deu só no meu entenderam. olho. Foi? Deu só no meu olho. Pronto. Esse livro ele faz isso mesmo, viu, Dani? Ele dá uma lapada na gente mesmo. E que Não, eu tô achando que o Dirlan fofocou pro senhor. Então, Tô brincando, é ele brincadeira, deve ter brincadeira. fofocado pra Ellen White, que foi ela que escreveu tudo isso. Gente, Essa mensagem, o a Espírito mensagem Santo me está ajudando acordou, muita gente. gente. Eu Amém. não acordo há 2 semanas, eu acho, dormindo de madrugada. Olha E aí. hoje eu não dormi nada. Amém, Dani. Dani, amém. Deus O seja Espírito louvado. Santo me acordou para me pegar um ralho, irmã. Tá certo. Pronto. Então, gente, ó, o apelo de hoje, que eu e você possamos ter essa humildade diante de Deus para entender nossa situação, para ver o que nós devemos fazer. E o apelo é: Senhor, graça te dou por todos esses ensinamentos. Que tuas misericórdias se renovem todos os dias em minha vida. E que eu seja um missionário aprovado pelo Senhor. E que eu comece em meu lar a missão de salvar a minha família. Esse seja o desejo do Amém. nosso coração, possamos seguir por este caminho. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Oremos. Amém, pai. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, por mais uma vez nos despertar para nos trazer ensinamentos preciosos. Pai Santo, que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos concedeu, que é levar a mensagem ao mundo, mas inicialmente e principalmente na nossa família. Eu coloco isso no nosso coração, Senhor Deus, e permita apenas que os pais e as mães sintam o desejo de fazer trabalhos lá fora, quando dentro da sua casa já estiver direcionado, bem alinhado, e o Senhor esteja se agradando da nossa família. Porque, Senhor Deus, aí sim nós iremos impactar positivamente o mundo. Abençoe tua igreja, teu povo que busca ao Senhor todas as manhãs, e que cada dia sintamos o desejo cada vez mais de te buscar nas primeiras horas da manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Povo de Deus, Amém. Deus nos abençoe. Mais uma manhã, hoje tivemos 50 aparelhos conectados para a honra e glória do Senhor. Amém. Assim seja. Abra sua câmera aí, vamos tirar aquela linda foto para a honra e glória do Senhor. Mostra os dentes aí. Cabelo. Mostra a tua chapa, Brasil. Já viu essa música? Agora. No cabelo. Vamos lá, vamos lá. vou cobrir minha cara. 1, 2, 3 e... Já. É a primeira, vamos para a segunda. Vamos lá, pronto. Olha o Ronanzão. Tá fazendo exercício, Ronan? Rapaz! Olha aí, ó. O Leudes. Que benção. 1, 2, 3 e... Glória a Deus, povo de Deus. Pô, meu amigo, eu quero pedir desculpa aqui. Eu tô na rua, eu precisei pegar uma bagagem para levar lá para Tucumanduba para fazer o concerto lá, a telha. Sim. E eu tava ligado, tava no meu bolso para ouvindo. E eu tava falando com o Neemias, cara. E o microfone tava ligado. Mas deu certo. Graças a Deus. Ah, Você beleza. como um bom cristão, não falou nada de errado. Tá certo. Amém. Deus abençoe. Olha ali, meu amigo. Eita, Hernandezão Rochada. Pronto. Viviane, Deus abençoe. Que bom ver vocês por aqui, viu? Leudice, coisa boa. Arivalda. A Vanessa. Vanessa, eu quero ver um dia tua cara aqui, Vanessa. Tu fica só deixando só tua foto parada aí, né? Pode parar de graça. Nilane também. Povo de Deus, até amanhã em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã. Amém. Bom dia. Bom dia a todos. Dia. Sueli, Tchau, Darilene. pessoal. Tomara que eu durma amanhã de novo. Vixe, Maria. Bom dia para todos aí, viu? Bom dia, bom Bom dia. Eu tô conseguindo Bom acordar. Tchau, tchau. Vocês me acordam aí. Tchau. Dia, pastor. Tchau. Acordando.